Eu me chamo Jéssica, sou formada em gestão ambiental e a minha área de pesquisa é resíduos sólidos. Assim como a Jéssica, eu também sou formada em gestão ambiental e a minha área de pesquisa também é resíduos sólidos, a gente fez o TCC juntas. Então, acho que a nossa área de pesquisa esbarrou nessa parte. Então, eu entrei na USP em 2016 para fazer o curso de gestão ambiental e no começo de 2018 veio aquela dúvida se eu gostaria de seguir ou não a carreira acadêmica. E aí, em 2018 mesmo, eu me candidatei no PUB, o Programa Unificado de Bolsas, que faz parte das ações da USP de permanência estudantil. Então, eles dão bolsas de pesquisa mesmo para os estudantes. E aí eu fiz pesquisa dentro desse programa durante 2 anos, mas era em uma área diferente, que era conforto térmico. Assim como a Jéssica, eu escolhi gestão ambiental, então acho que tudo, a minha decisão da pesquisa, de optar por isso, veio muito da área, porque a área de gestão ambiental é muito abrangente, interdisciplinar. E eu acabei tendo meu primeiro contato com a pesquisa, assim como a Jéssica, no Programa Unificado de Bolsas, que é o PUB. Na época, eu fiz uma pesquisa na área do direito internacional, com o professor Paulo Almeida, e esse foi o primeiro contato que eu tive. Eu tive contato também na graduação com outras ações dentro da USP, mas não de pesquisa. Então, acho que o primeiro contato que eu tive mesmo foi essa bolsa, essa oportunidade. Eu acho que começou porque eu e a Jéssica, a gente já era de um grupo de amigas, a gente é muito amigas, e a gente começou a ver essa movimentação no final do penúltimo ano, né, do TCC, sobre o que vai ser, qual professor vai ser meu orientador. E eu e a Jéssica, a gente tinha interesses em comuns, em duas grandes áreas, né, que eram a gestão de resíduos e a parte de sustentabilidade. Então, a gente começou a conversar entre nós e a gente acabou decidindo fazer em dupla. A maioria dos nossos colegas acabaram fazendo individual, a gente optou por fazer em dupla e a gente começou a ir atrás de um orientador. Eu acho que daí, a partir daí, foi uma saga para a gente definir qual tema a gente queria, se ia ser gestão de resíduos ou se ia ser algo mais voltado para a sustentabilidade. E aí o que aconteceu é que tanto eu quanto a Mari, a gente trabalha na época a Mari estava trabalhando na área de resíduos e eu ainda trabalho na área de resíduos. Então, é, esse tema foi o que pegou mais forte para a gente decidiu seguir nele. A gente, na nossa pesquisa, né, também a gente buscou ver se essa adesão ela tem alguma influência, se essa influência foi capturada pela literatura, porque inicialmente a nossa ideia era poder fazer um outro molde de pesquisa. Então, poder verificar se houve ou não essa influência no comportamento dos usuários de serviços de reciclagem era o nosso intuito inicial, né? E como a gente já comentou, a minha motivação e a da Jéssica era muito semelhante na época com a coleta seletiva, e hoje eu ainda acho que o problema, a grande motivação é que os problemas de resíduos sólidos, especialmente no Brasil, eles não são poucos, e eles são tão complexos que você pode abordar de diversas óticas. Você pode abordar PEV, coleta ponto a ponto, com incentivos, sem incentivos. Então, até hoje, com a nossa revisão, a gente ficou ainda mais claro como essa pesquisa ela é rica, né? Eu acho que falta explicar o que é o depósito retorno, né? Que é um mecanismo que possibilita ao cidadão a receber um benefício quando ele recicla. Então, basicamente, o consumidor ele paga uma quantia suplementar, né? Uma quantia ali pela embalagem do produto que ele adquiriu, e ele recebe essa quantia de volta quando ele retorna a embalagem para um centro de coleta, para um PEV. Isso, o depósito de retorno, esse tipo de incentivo econômico, ele está muito ligado à logística reversa. Então, também parte da nossa pesquisa, para contextualizar, né, o objetivo, no final era entender como que funcionavam os mecanismos da logística reversa no Brasil. Apesar de que esse não foi o foco, a gente buscou contextualizar, né? E aí, como alguns resultados que a gente teve das análises, foi em relação ao comportamento para reciclagem e que, assim, basicamente, tudo gira em torno da conveniência, né? Alguns outros autores dão outros nomes, ou eles citam alguns fatores, mas tem um grande autor que a gente pesquisou, que foi o Wagner,
e ele conflui, basicamente, alguns pontos, que esses pontos, eles, quando combinados, eles podem gerar mais conveniência ou menos conveniência para o consumidor. E aí, dentre eles, eles citam a obrigação moral, ao conhecimento, né, ter a informação sobre como que funciona o local, a própria distância ou não do local de coleta, do ponto de entrega, ela é um fator de conveniência. E a nossa maior consideração, né, os nossos resultados, eles giram em torno disso. Diferentes países têm diferentes noções de conveniência, mas todos eles precisam que para os consumidores, para os usuários, perdão, do sistema de coleta seletiva, quando a conveniência é alta para o usuário ele usa mais esse serviço. Então, fica como um resultado também que o serviço ele tem que ser pensado para o usuário, dentro do que é importante para o usuário da coleta seletiva. Né? E assim como eu falei, do que é conveniente, a gente pode falar também dessas barreiras, né? Por exemplo, um local muito distante, um local pouco iluminado, um local inseguro, um local que abre em horários restritos, que aceita apenas alguns tipos de resíduos. Essas barreiras, elas também vão desmotivando esse comportamento, que é o que a gente chama de comportamento para reciclagem. Então, existe uma classificação de conveniência de uso mesmo dos locais. E a gente percebeu que quanto mais conveniente, assim, é lógico, né? Mas isso tudo exige um compromisso das lideranças locais, de ter um espaço, que esse espaço fique aberto por mais tempo, que esse espaço seja seguro, que esse espaço seja próximo. Então, basicamente, das nossas achados foi em cima da conveniência. Acho que o que mais me surpreendeu foi a quantidade de artigos relacionados a incentivos econômicos e resíduos eletrônicos, porque a gente começou essa pesquisa pensando em embalagens de resíduos comuns, né? Papel, plástico, vidro e etc. Mas quando a gente deu de cara com essa quantidade de artigos sobre resíduos eletrônicos e incentivos econômicos, aí a gente decidiu que a gente não podia deixar de fora esse tipo de resíduo. Então, acho que essa foi a minha maior surpresa. Eu acho que, para mim, o que é um pouco curioso é que não existe muito um perfil de quem recicla, né? Que quando a gente iniciou a nossa pesquisa, a gente queria saber quem também eram as pessoas que reciclavam. Se existia alguma lógica, né? Que pode ser fruto da sociedade e tudo. E aí, tinha pesquisa que falavam que quem reciclavam eram pessoas mais novas, tinha pesquisa que falavam que quem reciclava eram pessoas mais velhas. Então, ficou claro que tem um perfil muito heterogêneo da pessoa que recicla. Isso, para mim, assim, não parece tão chocante, mas foi uma coisa que eu achei que ia ter um perfil claro e delimitado. Mas não tem, eu acho que só prova que é uma coisa muito cultural e do que a gente aprende também. Isso foi uma das coisas que mais mexeu, assim, comigo no começo da pesquisa, né? Acho que também mostra que qualquer um pode reciclar. Sim. E quando a gente começou a pesquisar, a gente tinha essa ideia de que o instrumento econômico seria algo muito, muito bom. E aí, conforme a gente pesquisou, a gente percebeu que depende do caso, né? Em alguns casos, os instrumentos econômicos de pagamento direto, como o depósito e retorno, ele pode ter alguns grupos que podem se sentir mais desmotivados do que motivados. Então, isso também foi uma coisa que quando a gente começou a fazer a revisão, ficou um pouco assim confuso, apesar de fazer sentido, que são pessoas que já reciclavam antes, que elas sentem que elas podem sentir que o que elas fizeram antes não era tão valorizado quanto é agora, mas acho que foi mais nessa linha, assim, que foi chocante de comportamento mesmo. Dentro dos moldes que a gente procurava, que a gente estipulou critérios, né, de busca e para selecionar os artigos que a gente ia usar. Então, dentro desses moldes que a gente criou, a gente só achou esse artigo mesmo específico. E a gente usou uma base que tem muito artigo internacional mesmo, uma base de dados. Então, a gente até pensou que poderia ser por isso. Então, a gente buscou em outras bases de dados artigos científicos brasileiros dentro dos moldes
da nossa pesquisa, mas mesmo assim a gente não encontrou, achamos esse Sim, mesmo. foi muito difícil. A gente queria muito um artigo brasileiro que pudesse minimamente representar a nossa realidade. Porque quando a gente estuda muitos artigos que são estrangeiros, a gente corre o risco de estar retratando uma realidade que não é a do Brasil. E a gente buscou, a gente só conseguiu esse. E aí existem textos em português, que, por exemplo, alguns textos que a gente utilizou que são do IPEA. Então, esses textos eles falam sobre diretrizes e dão um direcionamento de como estabelecer esses programas. Mas, fora essas diretrizes, a gente quase não encontrou dados brasileiros mesmo. Eu acho que a nossa principal contribuição, né, para o cenário sobre o Brasil basicamente poder propor ou trazer essa pesquisa de uma forma mais acessível para um público que fala português, né? Porque foi um pouco difícil também encontrar isso em português. E de forma direta, acho que não necessariamente todo resíduo precisa de incentivo econômico para os programas de reciclagem funcionar, mas fica claro que os programas eles têm que ser pensados para o público de uma forma que seja conveniente e acessível. Então, acho que essa é uma das contribuições, ainda que seja possivelmente, né, para a academia, para outros estudantes como a gente, ou para alguns atores que podem vir a precisar dessas informações para criar alguns planos. A coisa que falava sobre a responsabilidade estendida do produtor, enquanto o cenário brasileiro é sobre a responsabilidade compartilhada, né, do produto. Então, isso muda algumas coisas, que até foi muito do que a gente buscou na nossa literatura, a gente não encontrou. Por exemplo, na Europa tem um modelo diferente desse modelo de logística reversa, que é o brasileiro, né? Mas foi como eu disse, sobre esse tipo de arranjos existem poucas publicações. Mas eu diria que as nossas conclusões, elas ainda seguem nesse cenário, né? Especialmente da conveniência e do usuário. O primeiro grupo de indivíduos que a gente pensa que está ajudando aqui com a nossa pesquisa são realmente alunos e pesquisadores que queiram saber mais sobre o tema. Porque como a gente fez essa busca extensa em base de dados e em uma base de dados, inclusive, paga, não é um conteúdo acessível para todo mundo. Além de ser paga, também tem a barreira da língua, que todos os artigos que a gente leu eram em inglês. Então, o primeiro público que a gente pensa que a gente está ajudando com a nossa pesquisa são pesquisadores e alunos que queiram saber mais sobre o tema. E, para além deles, acho que também tomadores de decisão, porque a gente está aqui falando de todos os aspectos que são convenientes, que são mais convenientes que o PEV, que quando você vai implementar um PEV ou um programa de reciclagem, você tem que levar em consideração. Assim, não adianta colocar um PEV em um lugar que não faz parte do dia a dia das pessoas, não adianta montar toda a infraestrutura e gastar dinheiro público e não divulgar bem as informações de descarte do material. Então, acho que esses são os dois principais grupos assim, que vêm em mente. Pensando assim nos modelos das organizações sociais que a gente tem organizações que hoje em dia trabalham em cima de PEVs como metas, porém fica aí esse adendo, né? Que é o adendo da parte de ser acessível, de estar no caminho das pessoas poderem utilizar isso. Eu concordo. Não tem como, né? A gente fez o TCC juntas, mas o PEV ou o programa de reciclagem tem que ser acessível. Então, fica para o tomador de decisão e para as outras pessoas que se interessam por isso, entender como esses mecanismos atuam. Porque muitas vezes são mecanismos que estão na legislação, mas não é muito claro como que esse mecanismo ele atua. Eu acho que a nossa pesquisa ela deu uma mastigada, ainda que seja um universo um pouco nebuloso, ela apresenta os instrumentos econômicos, ela apresenta mais de um instrumento econômico, e a gente foca no depósito retorno e na adesão de um grupo de pessoas. Então, acho que nesse sentido, para você olhar uma população, para alguém que quer colocar um novo programa, seja numa comunidade local, num condomínio que tenha muitos moradores,
ou em qualquer outro local, ele consegue dar um direcionamento. Mas é claro que é só um estudo, que precisa dessa parte da prática também. Acho que o caminho para o futuro seria ter estudos de casos brasileiros mesmo, dentro desse tema, que foi algo que a gente sentiu falta, e seria muito interessante saber como o consumidor brasileiro se comporta com relação aos PEVs com incentivo econômico, como eles podem aumentar a taxa de adesão aqui, como também seria legal saber como eles podem auxiliar a educação ambiental dos consumidores e como eles funcionam simultaneamente com a coleta seletiva porta a porta. Então, tem várias hipóteses aí de estudos futuros que seria legal saber, mas principalmente fazendo estudos de caso. Fazer um mestrado, um estudo de caso, conseguir validar ou ter pelo menos uma amostra, porque as amostras que nós temos, as grandes amostras, elas não são brasileiras. Então, acho que isso faz falta. Bom, a gente começou esse TCC, essa monografia, em 2020, junto com a pandemia. E aí, todas as nossas ideias iniciais que envolviam pesquisa de campo, porque a gente realmente queria fazer um estudo de caso de PEVs com incentivo econômico no Brasil. Mas com a pandemia, a gente estava e está em quarentena, então a gente teve que abrir mão disso. E aí, para definir e delimitar o objetivo e metodologia também foi um processo longo e demorado, porque a gente tinha em mente essa coisa inicial de estudo de campo, de pesquisa, e aí a gente teve que aceitar que não ia rolar e que a gente ia fazer algo com dados secundários. Então, esse primeiro passo de definir objetivo e metodologia foram as nossas maiores dificuldades. Delimitar o tema decididamente foi muito difícil, porque a gente utilizou a matriz de amarração. Então, a gente sabia que a gente queria falar sobre PEV, a gente queria falar sobre incentivo econômico, se possível, a gente queria falar sobre o comportamento do consumidor, do usuário. Então, conseguir amarrar tudo isso deu muito trabalho, e até hoje a gente fala, tem a ver, às vezes não tem tanto. Eu acho que a parte inicial é a parte que deu mais trabalho mesmo. É preciso ter um pouquinho de resiliência, sabe? Nem sempre tudo dá muito certo no começo, às vezes precisa ter um jogo de cintura. Para o nosso TCC, o que a gente sentiu que fez muita diferença foi a metodologia. A gente pegou uma metodologia muito amarrada, que tinha os passos a passos que a gente precisava. Isso fez toda a diferença lá na frente, quando a gente sabia o que buscar, ou quais palavras a gente precisava ter, né? Que a nossa metodologia foi pelo Prisma. Então, no final, a gente conseguiu ver esse trabalho todo ficar de uma forma bonita. Mas é preciso ter um pouquinho de resiliência, porque no começo não é muito claro. Então, a gente passa por um período de tempo que é muito mão na massa, sabe? Aí fazendo, e fazendo, e fazendo. E no final, você olha e fala, ficou bom, precisa ajustar. Mas é mais ou menos isso, assim, é um pouquinho de persistir. A minha dica, assim, principal é se organize. Vai ser difícil, vai ser puxado e vai ser sobrecarregado. Você vai ficar sobrecarregado. Mas, assim, faz um cronograma, define prazo e segue esses prazos. A Mari e eu fizemos um cronograma e nos comprometemos com esses prazos que a gente estipulou. E todo mundo fala que TCC acaba com amizades e coisas do tipo, mas como nós duas nos comprometemos com os prazos estabelecidos, a gente entregou o nosso TCC e a nossa amizade está aqui intacta. Então, organizem. Não, e quando, assim, quando, especialmente se você faz em dupla, tem que ter muita sinceridade. Quando uma atrasava, falava, olha, não li esse artigo que eu ia ler, dá mais 2 dias, mais 3 dias, a gente vai fazer a nossa reunião. A gente tinha reuniões quase semanais, isso ajudou muito, assim, não deixar tudo para a última hora.